Gente, a aula passada, o nosso encontro passado, nós falávamos sobre estratégia e liderança. Falávamos que a estratégia ela é direcionadora e o líder, enquanto observador dessa estratégia, o participante dessa estratégia, precisa ter em mente que o alcance perpassa pela forma pela qual a gente conduz a empresa ou conduz as pessoas, os seus liderados. É claro que isso tem muito a ver da forma ou o comportamento que ele toma, enquanto líder, frente à sua equipe. É ele que promove a liga entre as pessoas, é ele que está ali gerando relacionamentos saudáveis, é ele que dá o direcionamento claro. Só que existem várias formas de fazer isso. E é sobre essas formas que eu quero tratar com vocês aqui. Existem 6 grandes classificações, a partir de literaturas que a Harvard traz para a gente, e que eu queria compartilhar ponto a ponto aqui as características desses 6 tipos de liderança. Quer aprofundar seus conhecimentos sobre a engenharia civil? Com a plataforma EduPlay você tem acesso a mais de 20 cursos no mesmo lugar, como AutoCAD, Revit, orçamento, marketing e muito mais. Acesse agora o link na descrição e comece sua jornada de sucesso hoje mesmo. O primeiro tipo de liderança que aparece aí na sua telinha é o modelo coercitivo. O que é que esse modelo coercitivo traz como característica? Muitas vezes questionado, Naturalmente é o tipo de liderança muito mais imperativa, aquela que diz o que você tem que fazer, e os liderados muitas vezes perdem a capacidade de opinar, de propor, deixando a equipe muitas vezes muito tolhida, muito incapaz de, ainda que saiba qual é a forma mais fácil de fazer algo, ou pelo menos qual seria a melhor maneira de executar um método, ela fica incapaz de compartilhar, porque esse líder coercitivo, ele passa a denotar a forma que ele quer que seja feito. E isso, de maneira muito clara e imperativa, acaba trazendo essa característica para a equipe quando dosada demais. Mas existe ponto positivo nessa liderança também. A liderança coercitiva, o ponto positivo dela, é quando a empresa passa por situações difíceis, muitas vezes passando por situações de recuperação, onde muitas situações e decisões de curto prazo precisam ser tomadas e não há tempo para ser democrático, nem muitas vezes democratizar uma tomada de decisão. Eu preciso fazer isso de forma rápida, a curto prazo, sem ter espaço temporal para fazer grandes diligências. Veja, se eu tivesse algum outro tipo de liderança nesse momento, talvez a tomada de decisão, ainda que democrática, pudesse, em alguma forma, uma vez atrasada em função desse compartilhar, trazer malefícios para a organização em função do tempo para a tomada de decisão. O líder coercitivo, aquele que pratica a coerção, quando dosado de maneira adequada no seu perfil de liderança, pode trazer para você, nesses momentos difíceis, a sua capacidade de recuperar a empresa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? E eu quero que vocês prestem muito bem atenção nesse ponto. Todos os 6 tipos possuem pontos positivos e pontos talvez negativos, podemos falar assim. O ponto positivo aqui do coercitivo é situações onde eu tenho dificuldades, tratamento com pessoas, ou liderados de uma maneira mais complexa, ou até a empresa que passa por dificuldades, e eu não posso ter um tipo de liderança que muitas vezes está ali para abraçar, que trata de forma mais carinhosa ou afetiva, ou aquele que traduz as tomadas de decisão de maneira muito mais democrática, porque muitas vezes não existe momento ou espaço para que isso aconteça. A situação é de dificuldade, onde exige por parte da liderança tomadas de decisão rápidas, curtas, onde dentro dessa característica de liderança isso é muito presente. Dosado demais, quando eu passo a ser um líder coercitivo, de maneira demasiada, eu tolho a equipe. Esse é o ponto negativo. A gente começa a perceber que a equipe já passa a ter diversas dificuldades de interagir com essa própria liderança. Eu, no final das contas, enquanto liderado, obedeço em função do medo, do receio que eu tenho do meu líder. E isso não é salutar. Mas veja, isso só acontece quando a dosagem dessa liderança coercitiva ela passa a ser maior do que aquilo que a gente deseja. A literatura traz para a gente, pelo menos a ideia de que nós temos 3 tipos entre os 6 um pouquinho mais latentes. Significa dizer que eu tenho, dentre esses 6 que eu vou apresentar para vocês aqui, 3 que são mais adequados ao olhar para nós mesmos, tá?
Então a gente começa a reconhecer que tipo de liderança, né? Eu acredito que você já deve estar fazendo isso, ou lembrando provavelmente de algum líder que você já teve, características que eu vou citar aqui. Então esse momento de autoavaliação é extremamente importante para que você, enquanto líder, já comece a observar, poxa, eu tenho um pouco de coerção, ou eu tenho um pouquinho, né, de democrático, e eu vou falar sobre essas características e vá acompanhando. Mas o primeiro coercitivo já foi para situações de guerra, né, para situações difíceis, para situações onde está complexo o processo, dosagens coercitivas são indicadas. Vamos para o tópico 2, ou o segundo tipo, que é o líder visionário. O que é esse líder visionário? Esse líder visionário, ele não se preocupa necessariamente em fazer com que a equipe entenda apenas o hoje. Ele quer que você entenda o que é que a gente quer alcançar lá na frente, qual é o objetivo final, né? Ele leva você para uma visão que está além daquilo que você faz no dia a dia. Isso é importante? É um ponto positivo? Sim. Por quê? Porque ele passa a trazer uma visão mais holística para a equipe. A equipe, quando passa a ter miopia a respeito do que faz, ela só pensa a curto prazo, então não enxerga aquilo que se quer no final. Isso é extremamente importante, porque a equipe precisa dessa visão, precisa reconhecer que o que ela faz é importante para alcançar um objetivo que é estratégico, e esse líder visionário tem essa capacidade de carregar, os seus liderados dentro desse caminho. Qual é a dificuldade que a gente encontra em líderes visionários? Ou quais são as características que, de alguma maneira, quando dosadas demais, pode trazer para a gente alguns tipos de prejuízo? É o fato de, muitas vezes, a gente se transformar em um líder arrogante. E esse critério de arrogância está muito associado a ser ele o único visionário, de acreditar que só ele tem uma visão estratégica. E de alguma maneira isso tolhe a equipe, mais uma vez, de compartilhar ou até mesmo de reconhecer que tem essa mesma percepção, só que de maneira diferente. E isso, quando ele encontra outras pessoas que têm um pouco dessa característica, pode haver conflitos dentro da sua própria equipe. Então, o líder visionário, como a literatura traz para a gente, ele traz esse ponto positivo de levar a gente para um objetivo maior, mas, por outro lado, se dosado demais, traz um nível de arrogância que não pode ser, vamos dizer assim, estimulado dentro dos ambientes de trabalho. 3. O líder afetivo, aquele líder que todo mundo gosta de trabalhar. É um ótimo trabalhar com o André, poxa, muito bom, cara, sabe, ele é uma pessoa que traz você para perto, é um cara que abraça, uma pessoa que estimula você a desenvolver um bom trabalho. Reclamar, eu nunca vi André reclamando. Naturalmente é sempre uma pessoa que tem uma palavra afável, que gosta mesmo de conduzir, sempre com muito carinho, todas as relações. Ótimo para esse ponto. Mas veja que quando dosado demais, isso pode trazer um prejuízo. Situações difíceis passam a acontecer e eu, com o mesmo carinho que trato eles num período mais propenso, passo agora a querer tratar com esse mesmo carinho em uma situação de dificuldade e tomada de decisão rápida. O que é que acontece? O grupo passa a olhar para esse líder e diz, cara, mas você nem jeito para reclamar você tem. Não tem nem condições de eu entender que você vai assumir esse perfil, porque nem combina com você, fulano reclamando? Não faz sentido não. Ou seja, esse líder afetivo, ele passa a perspectiva para a sua equipe de que ele não tem pulso. Quando existe a necessidade de chamar a atenção, e isso normalmente acontece, não é incomum uma liderança gerar algum tipo de dissabor em função da busca pelo objetivo ou da diligência que precisa fazer no seu dia a dia. É muito pouco provável que a gente tenha mar pouco revolto. Pelo contrário, o nosso mar é sempre muito agitado e enquanto liderança a gente precisa estar muito claramente definindo as ações ou dando direcionamento e nem sempre as pessoas concordam com a tomada de decisão que você realiza. E aí, nesse momento, quando você chama a responsabilidade, enquanto líder com dosagem afetiva demais, você perde as rédeas da equipe em função dela olhar para você e achar que você não tem, de fato, a pegada necessária para dar o direcionamento. Então, veja, ponto positivo da liderança afetiva, capacidade de agregação, de trazer para perto. Mas quando em demasia, a nossa capacidade de chamar atenção, de fazer diligência, ela se perde porque você é o amor, frente à sua equipe.
Ponto 4, líder democrático. Ah, meu caro, esse tem muitos pontos positivos, que é natural. Todo mundo gosta do ato democrático, de dividir a tomada de decisão, enxerga geralmente nesse líder que ele é um líder que contribui para o crescimento e o amadurecimento das equipes em função desse compartilhar. Ele divide essa tomada de decisão e faz com que as pessoas se acostumem a fazer essa tomada de decisão de forma coletiva. Isso é muito bom. Só que, qual é o ponto negativo? Toda vez que isso acontece em demasia, se perde a referência de quem é o líder. Quem é o líder de fato? Será que esse líder que está, de fato, trazendo o ato da democracia em grande demasia, ele não se perde, perdendo o perfil de liderança que muitas vezes se espera? Em uma tomada de decisão mais aguerrida, as pessoas partem do princípio que precisa ter alguém que bata o martelo, porque o consenso nem sempre é muito comum em boa parte das situações. E vai ter que existir em algum momento alguém que tome um direcionamento, que bata e diga, é isso daqui, precisamos seguir. Quando a democracia ela está instaurada de forma muito significativa, em dosagens demasiadas, esses liderados perdem a perspectiva de quem é que está de fato no comando. Se perguntam quem de fato está no comando. E esse órgão colegiado, muitas vezes, acaba demorando muito para tomar decisões que, se tivesse uma liderança um pouco mais forte, isso se transformaria naturalmente em um processo muito mais maduro e capaz. Então, o que é que a gente precisa reconhecer aqui? A gente precisa reconhecer que esse líder democrático possui pontos positivos, mas esse mesmo líder democrático, quando em demasia, pode trazer morosidade na tomada de decisões. E a falta ou a ausência de uma percepção clara de que ele está no comando. Ponto 5. O líder modelador. Faça como eu faço. Por um lado, temos um ponto positivo. Qual é o ponto positivo? O ponto positivo é, se não existe um modelo que você deve seguir, esse modelo sou eu. Cara, quando eu fazia esse trabalho que você está fazendo, eu fazia ele em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Eu começo a dar uma referência para os meus liderados. Esses liderados passam a olhar para você como uma pessoa de referência, naturalmente. Isso é bom até um determinado ponto. Quando esse líder modelador ele exerce demais essa ação, esse processo, o que é que acontece? O líder modelador ele passa a gerar um complexo na equipe ou nos liderados. Por quê? Porque esse liderado ele passa a se comparar a todo momento com esse líder que está dizendo, faça como eu faço, e ele se frustra porque, se naturalmente ele entender que não consegue chegar ao mesmo nível, ele passa a sempre ter um receio de apresentar aquilo que ele fez em função desse ato de modelar sempre. Então a modelagem ela precisa ser dosada. Vocês percebem que todos os pontos, de todos os tipos de liderança, eu falo que o ponto mais específico é o equilíbrio. Não dá para ser sempre coercitivo, não dá para ser sempre visionário, não dá para ser sempre afetivo, não dá para ser sempre democrático. Eu preciso ter características que denotem o equilíbrio. E ser modelador não é diferente. Modelagem demais é um problema. Modelagem de menos eu perco referência. Por fim, o líder talvez mais criticado entre os tipos de liderança. Por quê? Porque existe uma morosidade na sua formação. Não do líder, mas dos seus liderados. O líder treinador, chamado também do líder coach, o coach no sentido, na expressão exata da palavra, enfatizando muito isso, em função de tudo aquilo que a gente tem ouvido falar sobre coach, enfim, mas nesse ponto específico aqui, coach no sentido de ser uma pessoa treinadora, Então eu enfatizo aqui o líder treinador. Por quê? O líder treinador é aquele que entende que as pessoas precisam alcançar um certo nível de produtividade. Essa produtividade ela está associada à capacitação, a treinamento, à evolução efetiva das competências que a pessoa possui. Então, se ele quer crescimento, esse crescimento precisa ser promovido pelo ato formador. Tá? E aí o que é que acontece? Porque na maioria das vezes eu não consigo ter essa entrega. Porque essa entrega está associada a um time de formação, de capacitação que nem sempre todo líder quer ou tem espaço para aguardar. Nós queremos pessoas prontas, nós queremos pessoas capazes de fazer e acontecer, mas nós não estamos querendo formar essas pessoas. Então, enquanto liderança, normalmente é um ponto muito positivo porque esse líder ele acaba trazendo a expectativa de formação.
Só que esse time que ele gera para formar as pessoas acaba sendo muito criticado. E o que é que acontece? Ele acaba sendo, né, vamos dizer assim, entre as lideranças, aquelas que as pessoas menos se assemelham, se aproximam em função desse exercício de gasto de energia muito grande para formar pessoas. Enfim, os 6 tipos de liderança foram apresentados. Acredito que vocês perceberam pontos positivos e pontos negativos de cada um. Qual o seu tipo? De que maneira você conseguiu, né, enxergar o seu comportamento? Quais são os 3 que mais latentes são para você? Espero que vocês tenham conseguido observar isso muito claramente. As cenas do próximo capítulo vão falar sobre o papel dessas lideranças. Dado que agora a gente já sabe como cada líder se comporta, reconhecendo, né, agora o papel que esse líder precisa ter, quais são os pontos de melhoria que, enquanto líder, eu preciso ter frente a isso que a gente acabou de aprender, tá bom? Espero que tenha anotado muita coisa aí, vários insights. Se não, volta essa aula, assiste novamente, mas extrai o máximo que você pode extrair, tá bom? Ficou com dúvidas? Tira essas dúvidas, tá? Nossa equipe está pronta para tentar, né, resolver todos os pontos que ficaram soltos de alguma maneira. E eu te vejo provavelmente na próxima aula, no próximo módulo, tá bom? Abraço!